Fala Dev, bem-vindo a mais uma aula, essa é a nossa primeira aula teórica desse conteúdo de programação orientada a objeto, onde a gente vai ver sobre classes e objetos. Eu tendo a dizer que esse é um dos conteúdos mais importantes de todo esse módulo, porque se você não pegar esse conceito, não tem como você avançar. Então, preste muita atenção, se precisar, veja e reveja essa aula. E trazendo o contexto para vocês, voltando um pouquinho que a gente viu ali na aula passada, a gente traz a programação orientada a objeto como algo que a gente quer transformar as coisas num negócio mais robusto, um negócio mais código, para algo mais natural, para algo mais do mundo real, para a gente trabalhar justamente com objetos. E esse é o objetivo dessa aula, né? Esse é o objetivo desse módulo no geral. Deixar algo do mundo real no código, transformar o código em quase que algo abstrato que a gente consiga trabalhar quase como que se fosse literalmente um objeto, beleza? E aí, dentro desse contexto, né, a gente tem... Cada objeto ele tem características próprias que a gente define por atributo. Eles podem possuir funções, métodos que vão definir esse comportamento. Eles podem ser listados e uma classe descreve todos como eles devem ser. Então, a gente tem esse contexto aqui que é bem importante a gente se basear, mas não se apegue muito a isso. E agora a gente vai ver a descrição de cada um disso daí e ver como que funciona, o que são classes, o que são objetos, como que a gente vai trabalhar e como que a gente vai executar. Certo, e o que é um objeto? E entra o primeiro conceito aqui dessa aula, que é muito importante a gente se apegar. Porque você sabe que uma garrafa, ele é um objeto. Mas e se eu te perguntar outras coisas? Por exemplo, uma conversa é um objeto? Deixa eu ver, um jogo, ele é um objeto? E aí, tipo, tem alguns contextos que a gente fica meio que em dúvida, o que é objeto e o que não é objeto. Mas a gente vem aqui na definição ali semântica da palavra do que é objeto, a gente tem a seguinte definição: é uma coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio das suas características, comportamentos e estado atual. Se prende bem essas três características, tá? Esses três pontos aqui, as características, os comportamentos e o estado atual. Daí eu só te faço a pergunta: uma conversa, ele é um objeto? Uma conversa tem característica? Eu tenho certas características em uma conversa. Tem uma característica X que eu vou estar conversando com um grupo de pessoas, vai ter tantas pessoas conversando, a gente vai estar conversando sobre um conteúdo específico, beleza. Ele tem comportamento? Tem. Dependendo da conversa, eu posso estar mais feliz, eu posso estar sorrindo mais, eu posso estar mais sério, então tem um comportamento específico. E tem um estado? Tem. A conversa pode estar iniciando, a gente pode estar finalizando a conversa, a gente pode estar no meio de uma conversa. Então a gente preencheu esses três requisitos: ter características, ter comportamento e ter um estado. E ter um ou mais estados, né? Ou ter um ou mais características, um ou mais comportamentos. Não importa. Mas tem que preencher esses três requisitos. Preencheu esses três requisitos, a gente define como objeto. Então, uma conversa é sim um objeto, pode ser tratada como objeto. Então esse é o primeiro conceito. Fixa bem isso e teste que puder, anota no papel. Cada objeto tem que ter características, tem que ter comportamentos e tem que ter um estado. O estado, e aí, tipo, pelo menos um estado. O estado de situação. Tem o estado da conversa, tem o estado de uma pessoa dentro da conversa. Enfim, vai ter várias coisas ali, mas foque nesses três pontos e, se possível, anote, porque vai ser muito importante pra gente mais à frente. E certo, um objeto que eu quero trazer aqui pra gente detalhar é a garrafa d'água. Essa garrafinha que eu tenho aqui, aquela garrafinha que tá lá no slide. E aí, trazendo esses pontos que eu apresentei pra gente, a gente tem características, comportamentos e estado. Uma garrafa d'água, quais são as características dessa garrafa d'água? Ela tem uma cor, ela tem a coloração que é amarela, meio uma tampa verde. Ela tem uma capacidade de água, nesse caso aqui, ela pode ter até 1,5 litro de água, certo? E ela tem um modelo, então essa daqui é de uma marca específica. E aí, isso caracteriza como uma garrafa d'água, porque ela pode ter água, ela tem suas características específicas, mas podem ser diferentes. Mas ela tem a característica: cor, capacidade, modelo, tem outras características, mas eu listei essas três. Beleza. Já pega lá aquele primeiro ponto, né, que era características. Daí a gente entra na questão do comportamento. E como que essa garrafa ela pode se comportar? William, eu posso colocar água dentro dela. Se eu coloco água dentro dela, então eu vou aumentar a quantidade de água que tem, que é um ponto que está aqui dentro. Se eu beber água, eu vou tirar água de dentro dela. Se eu esvaziar a garrafa, eu também estou tirando água. Então eu tenho uma outra característica que eu até esqueci de pontuar ali, que é a questão da quantidade de água que tem dentro dela. Então uma característica dela é a quantidade de águas que tem, que pode variar, é quase que uma variável, tá? Então a gente pode, o comportamento dela, a gente pode beber água, a gente pode colocar água, a gente pode esvaziar a garrafa, a gente pode encher a garrafa. Então a gente tem diversos comportamentos só para uma garrafa. E qual que é o estado? O estado a gente pode ter ela como vazia, cheia,
meio vazia, meio cheia, depende de quem está visualizando. Mas a gente tem esses estados aí que pode estar acontecendo. A gente pode ter aqui dentro da garrafa também. A gente tem outro ponto, outro estado que pode ter. Então a gente tem uma tampa, né? A tampa ela pode estar aberta ou ela pode estar fechada. É um estado também. Então a gente tem justamente isso que é um ponto muito importante. Então visualize o objeto como isso, como características, comportamentos e estado atual. Lembrando que agora a gente vai ver como que cria isso no código para entender justamente como que a gente pode replicar isso lá dentro da programação. Mas de fato, trazendo para o mundo real, é essas características, esses pontos aí que definem justamente como que vai funcionar. Certo? Antes da gente ver como que isso funciona no código, é muito importante a gente ver o conceito de classes. Que a classe é basicamente um modelo de como que um objeto deve ser, com características, métodos e estados. E a gente vai ter o exemplo da garrafa d'água. Mas entrando aqui, num conceito mais abstrato, né, trazendo uma coisa melhor para vocês, é basicamente o seguinte. Então, eu tenho uma garrafa d'água, mas para eu produzir essa garrafa d'água, alguém teve que fazer um molde de como que essa garrafa deveria ser. Alguém teve que definir quais que seriam as cores, quais que seriam a capacidade, qual que seria o tamanho, a marca teve que fazer, executar. Então eles tinham todo um molde ali por trás, tipo um molde de fazer tijolo, daquele jeitinho ali, que define tipo como que esse objeto iria funcionar. Daí alguém pegou lá, tipo, analisou o modelo e falou assim, então tem que funcionar assim. E aí eles foram lá e construíram esse objeto. A programação é desse jeito que funciona. A classe é como se fosse o molde do objeto, como se fosse a coisa que vai moldar, definir qual que vai ser o comportamento, o que que vai ter, como que vai funcionar, quais são os estados que podem ter. Porque se a pessoa lá no molde chegasse e falasse, eu quero fazer uma garrafa que não vai ter mais tampa. Então não teria o estado se está tampado ou fechado. Porque se não vai ter tampa, então vai ficar sempre aberto. E aí meio complicado, né? Então, quem definiu o molde, o modelo de funcionamento ali daquele objeto, ele criou quase que uma classe, que é o que a gente vai fazer na programação. Então a gente cria uma classe justamente para definir como que o objeto deve se comportar e depois a gente cria o objeto. Mas antes a gente vai ver como que funciona essa classe e como que a gente vai criar isso dentro do Dart. Vamos lá? Certo, eu tô com o Dartpad aqui aberto. E aí, para a gente criar uma classe, ali, um modelo dentro do Dart, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever class, tá? De classe. Daí a gente vai definir, aí começa a dar uns errinhos ali, mas não tem problema. A gente vai definir qual que é o nome desse molde, né? Então, tipo, eu falo assim, garrafa model. Vai ser um modelo de garrafa. Como que a garrafa deve funcionar. Certo. E o que que eu tenho na garrafa? Quais são as características que eu tenho para ela? Eu tenho uma cor, eu vou botar essa cor aqui de string, então string cor. Eu tenho uma quantidade de água que ela pode ter, e aí eu vou botar em double, né? Quantidade de água. A gente vai ter a capacidade de água. A gente pode ter, deixa eu ver o que mais. A cor da tampa também, então a gente vai ter um string aqui, cor da tampa. A gente também vai ter o modelo da garrafa, né? Então a gente vai ter string aqui. Qual foi a empresa que montou? Qual que é o modelo? Então a gente criou aqui. Então a gente vai ter a garrafa d'água, uma garrafa model, né? Que a gente vai ter aqui algumas características da nossa garrafa. Então a gente listou aqui essas 5 características. Mas aí, depois que eu listo as características, eu tenho que definir o comportamento. Como que ela vai se comportar, né? E aí, para a gente definir esse comportamento para a garrafa d'água, a gente vai criar funções, métodos dentro do objeto que definem o comportamento dela. Nesse caso aqui, eu posso ter uma função aqui, ó, chamada void beber água. Daí, nesse beber água, eu posso definir aqui, tipo, que a quantidade de água diminuiu. Vou botar aqui, sei lá, menos igual a 10. Por que ele vai dar um errinho? Porque ele não está iniciado, né? Vou botar aqui, a quantidade de água começa em 0. E aí, eu vou botar a interrogaçãozinha aqui, aqui também. Vou deixar que eles podem ser nulo por enquanto. A quantidade de água, se eu não iniciei nada, ele vai estar em 0. Então, se eu beber água, vai estar menos igual a 10, então ele vai diminuir a quantidade de água. Só que se a quantidade de água ela for 0, se a quantidade de água da minha garrafa for 0, eu vou conseguir beber água? Não vou. Então, eu tenho que fazer uma verificação. Se a quantidade de água é maior que 0, então eu posso diminuir aqui a quantidade de água. E a gente faz um método aqui
para dentro do nosso objeto, tá? Para dentro do nosso modelo aqui de como que o objeto deve funcionar. E aí, quando a gente criar lá o objeto mais à frente, a gente vai ter aqui o modelo aqui da nossa garrafa. E a gente vai ter uma função. Assim, eu tenho uma garrafa lá e eu quero beber água. Só chama a função de beber água. Eu quero encher a garrafa. Encher a garrafa. Se eu quero encher a garrafa, eu vou colocar a quantidade de água no limite máximo. E se eu tenho aqui a capacidade de água, eu posso colocar aqui, se eu botei para encher a garrafa, a quantidade de água vai ser igual à capacidade de água. Lembrando que essas funções ela podem receber aqui parâmetros, tá? Ela está dando erro porque ela pode ser nula. Deixa eu botar aqui, se for nula, eu vou botar um zero. Então, tipo, se eu quiser passar aqui, ele bebeu água, cadê aqui que tá dando? Eu digitei errado, capacidade de água. Beleza? E aí, a gente também pode passar um parâmetro aqui dentro dessas funções, tá? Então, tipo, ele bebeu água. Quero saber quanto que ele bebeu. Ele bebeu... Eu vou botar aqui um double. Bebeu. E aí, eu posso pegar aqui um double com U, né? E aí eu posso verificar se a quantidade de água é maior que a quantidade de água que ele bebeu. Se for, então eu posso, ao invés de reduzir 10, eu posso reduzir a quantidade de água que ele bebeu. Senão, ele não vai poder beber. Você pode até colocar um print. Se não, print não tem limite para beber. E aí a gente vai criando essas funções. Então a gente já tem as características, a gente tem os métodos, né, os métodos de funcionamento. Então a gente encher a garrafa, beber água. A gente também pode colocar aqui um outro método, esvaziar a garrafa. E aí a gente pode definir que a quantidade de água agora vai ser zero. E a gente vai definindo aqui esses comportamentos de como que esse objeto ele vai funcionar. Daí, além disso, a gente também pode ter estados dentro do nosso objeto. Então, eu posso definir a tampa, posso criar aqui um estado, um bool, né? Tampa é estado da tampa. Tampa estado da tampa. E eu posso começar com ela aberta. Na verdade, ao invés de chamar estado da tampa, eu vou botar tampa aberta. True. Daí eu posso colocar aqui, criar um outro método, né? Para alterar esse estado. Então eu posso colocar aqui, fechar tampa. E aí quando eu coloco para fechar a tampa, logo a tampa, se a tampa estava aberta, eu vou fechar. Então a tampa aberta vai ser igual a false. E aí eu criei mais um método para alterar o estado, né? Então, eu botei tampa aqui, é tampa. Então a gente tem aqui características, a gente tem estado e a gente tem comportamentos de como que o objeto funciona. Então pensa isso, eu tenho uma garrafa, vou ter uma tal situação, pensa de um modo natural. Quais que são as características que eu vou ter? Se eu tenho um aluno, ele é um objeto. Por que que é um objeto? Porque ele tem característica, nome, idade, tem comportamento, tirou nota, fez não sei o quê. Ele também tem estado, ele está aprovado, reprovado. Então, a gente tem essas possibilidades justamente de trabalhar isso dentro de um modelo, dentro de uma classe, que a gente vai depois trabalhar para instanciar o objeto, que é o conteúdo que a gente vai ver logo mais. Mas a ideia é justamente de criar esse modelo, esse model, né, essa forma de como o objeto funciona, é para definir as características. Então, tipo, eu defino que a cor da garrafa vai ser verde, a quantidade de água vai ser 2 litros. A capacidade de água vai ser 5 litros. A cor da tampa vai ser amarela. Qual que vai ser o modelo? Vai ser uma Tupperware, vai ser uma daquelas bem pevinhas. Então, a gente vai definindo. E para isso que serve justamente esse conceito de criar um modelo, de criar como se fosse esse molde para o nosso objeto, para em seguida a gente instanciar, que é o que a gente vai ver agora. Certo, e agora a gente vai ver como que nós vamos instanciar objetos dentro do Dash. E dentro de qualquer linguagem de programação que seja orientada a objeto, você tem essa possibilidade. Então a gente criou o objeto lá, a gente ainda não tem nada, tipo, ele está só ali o modelo, o molde. Pensa que você criou ali só o molde de construir alguma coisa, você ainda não definiu nada, nenhum objeto. Então, tipo, tem um molde aqui de criar garrafa, mas ainda não tem a garrafa. Eu preciso criar essa garrafa. E aí esse processo de criação aí dentro da programação a gente chama de instanciar. Então fala assim, tem uma classe, agora você vai instanciar o objeto. Você vai criar
o objeto a partir da classe. E aí a gente pode criar a quantidade de objetos que a gente tiver. Já que a gente já tem o molde, a gente pode criar 10.000 objetos a partir daquele molde. E é isso que a gente vai ver agora. Voltando aqui para o Dartpad, a gente tem a classe que a gente acabou de criar aqui com todos os comportamentos, características e estados, tá? Tudo bem definido. Daí eu vou fechar ela aqui, tá vendo essa setinha aqui? Eu vou clicar aqui para ela fechar. Tipo, deixar ela aqui fechadinha, a gente sabe que ela já tem aquelas características, tá? Só para não ficar bagunçado e a gente não ver um monte de código de uma vez. Então, ela tá aqui, ela tá com todas as características, se a gente quiser ver é só clicar aqui que ela vai abrir. Daí agora a gente vai instanciar um objeto. A gente já tem um molde aqui de como que ele funciona. Só que a gente precisa criar um objeto para a gente trabalhar com ele na programação, para a gente conseguir executar ele aqui dentro do main. E aí, para a gente criar um objeto, a gente faz o seguinte. Eu vou criar aqui uma var, que é uma variável, tá? Ou eu posso definir que, tipo, o tipo dessa variável que vai ser garrafa model. Então, tipo, vou criar aqui uma garrafa model, que eu vou chamar de garrafa 1. E aí, para poder eu iniciar ela, eu vou definir que ela vai ser igual o garrafa model abre e fecha parênteses. Daí ponto e vírgula. Então eu criei aqui a garrafa 1 que vai ser igual a garrafa model. E aí a gente já tem o nosso primeiro objeto. Ah, William, como é que eu faço para poder definir aqui as características? Eu posso pegar aqui, ó, garrafa 1 ponto, por exemplo, a cor vai ser igual vermelho. Aí eu defino a garrafa 1 ponto capacidade de água. Garrafa 1 ponto capacidade de água. Vai ser igual 10. Daí eu defino a cor da tampa. Deixa eu colocar aqui em cima o que é cor, né? Garrafa 1 ponto cor da tampa vai ser igual amarelo. Aí eu posso definir mais outras características também, né? Tem um modelo também. E o modelo eu posso definir que vai ser, sei lá, uma top term. Daí eu tenho aqui a minha garrafa, que vai ter a cor da tampa, a capacidade de água e o modelo. E aí tá já criado aqui. A gente teria também a capacidade, a quantidade de água, mas a quantidade de água eu gosto de começar ali com zero, porque se você pegou aqui a garrafa, como acabou de comprar na loja, né? Tipo, ela vai estar lá sem nada dentro. Então a quantidade de água dela é zero. Mas se você quiser definir a quantidade de água, você pode simplesmente chamar aqui a garrafa 1 ponto quantidade de água vai ser igual a 1.3, por exemplo, 1.4. Não tem problema, você pode definir isso. Daí, você depois pode, tipo assim, eu preciso printar aqui a cor da garrafa 1. Aí você pode chamar aqui garrafa 1, ponto cor, e aí ele vai printar. Sem problema nenhum. Então, quando você executar aqui, ele vai printar aqui qual que é a cor da garrafa 1, que é justamente vermelho. Ah, William, eu tenho um molde, e se eu preciso criar uma outra garrafa, o que que eu faço? Você vem aqui e cria uma outra garrafa. Não tem problema, você já tem um modelo de como que uma garrafa funciona. Então você vai vir aqui embaixo e vai criar a garrafa 2. Então eu falo que o tipo dela vai ser uma garrafa model. Eu vou chamar aqui de garrafa 2. E aí eu defino que ela também vai ser uma garrafa model, tá? E aí ponto e vírgula. Daí eu posso chamar aqui as mesmas procedimentos. Eu vou até copiar aqui e colar. E eu posso chamar aqui, ao invés de ser garrafa 1, garrafa 2, garrafa 2, garrafa 2, garrafa 2, garrafa 2. Aí tipo a garrafa 2, a cor vai ser vermelho? Vai ser verde agora. Ao invés da cor da tampa ser amarela, vai ser rosa. A capacidade da água dela, ao invés de ser 10 litros, vai ser 2. E ela pode ser uma Tupperware, não sei como é que se escreve Tupperware, eu acho que é assim. E a quantidade de água que vai ter agora atualmente, sei lá, meio litro, por exemplo. Daí quando eu formatar, deixa eu formatar aqui o código, tudo certinho. E aí eu tenho a garrafa 1 com essas características e a garrafa 2 com essas características. Daí, William, e se eu preciso fechar, por exemplo, abrir a tampa da garrafa 2? Eu posso chegar assim, garrafa 2, ponto. Eu assim, eu quero abrir a tampa, deixa eu ver se tem esse método, né? Fechar a tampa, né? Ela tá com a tampa aberta, eu quero fechar, por exemplo. Fechar a tampa. E aí eu fecho a tampa. William, se eu quiser abrir, a gente não tem um método aqui para abrir. Eu venho aqui, crio um método para abrir a tampa. Eu falo, crio aqui, ó, void abrir tampa. A tampa aberta vai ser true. Daí, eu chamo essa função aqui, ó. Eu quero agora abrir a tampa da garrafa 2. Quero fechar a tampa e agora eu quero abrir.
Daí eu posso abrir aqui de boa, sem problemas nenhum. E até se você colocar para dar um print aqui, não, print garrafa 2, garrafa 2 ponto, é tampa aberta, a gente vai saber se a tampa está aberta ou não. Daí depois a gente fechou a tampa e a tampa tem que estar fechada, né? Agora a gente abre a tampa e a tampa aqui tem que estar aberta. Então quando a gente executar aqui, a gente primeiro vai ter aqui a cor da garrafa 1 que a gente definiu. Mas aqui a gente vai pensar, a tampa tá aberta? Tá não, ela tá fechada, tá falsa aqui, porque a gente acabou de fechar a tampa. E aqui a gente abriu a tampa, a gente foi verificar o estado de se a tampa estava aberta e foi true. Então a gente criou aqui ó, duas garrafas, a garrafa 1 e a garrafa 2. A gente definiu todas as características dela. E aí a gente chamou os métodos. A gente chamou um método para fechar a tampa, depois a gente chamou um método para abrir a tampa. Tudo com isso que a gente trabalhou. Tipo, eu quero encher a garrafa. Você chama um método para encher a garrafa. Eu quero beber água. Chama um método para beber água. Mas tudo trabalhando justamente dentro desse conceito. Isso daqui é uma variável. Então o objeto ali, você cria esse objeto, você instancia ele como se fosse uma variável para você trabalhar. Então, tipo, eu tenho a garrafa 1, eu quero mudar alguma coisa, eu quero verificar. Então, tipo, se a cor da garrafa 1, ponto cor, for, por exemplo, verde, vai fazer tal coisa. Então, print, não sei o que. E aí ele vai verificar para ti a partir da cor da garrafa. Então você pode utilizar as características, pode utilizar o estado. Se a tampa da garrafa 1 estiver aberta, faz tal coisa. Se estiver fechada, faz tal coisa. Não tem problema. Então você pode justamente trabalhar com as características da garrafa dentro do seu código, o que facilita em muito a nossa vida, beleza? Daí, voltando aqui para a definição mesmo do que é classe e do que é objeto, a classe ela é um modelo de como que o objeto funciona com características, comportamentos e estados. Então, basicamente, a classe é um modelo ali, um molde de como que o objeto vai funcionar, certo? E o objeto ele é basicamente uma instância da classe. Então, você vai pegar a classe e vai transformar ela em objeto, assim como a gente transformou ali na aula, beleza? Então essa é a definição. E antes da gente finalizar essa aula, é muito importante a gente ver esse outro conceitozinho aqui que ele entra ali na montagem de um objeto, que são os construtores. E para que serve o construtor? Como o nome já diz, é para construir. Então, quando a gente foi montar lá nosso objeto, a gente criou o objeto e depois saiu atribuindo as características. Mas, por exemplo, quando o cara foi criar essa garrafa aqui, ao montar ali o modelo de como que ela ia funcionar, ele já passou para os engenheiros, pessoas que foram assim, trabalhar na construção disso daqui, quais que seriam os parâmetros, as características que ele ia precisar para montar essa garrafa. Então a gente vai criar construtores dentro da nossa classe que possibilitam justamente isso. Ao invés de a gente ter que passar um a um depois, no momento em que a gente for instanciar o objeto, a gente já vai ter que passar as características daquele objeto, que facilita bastante a nossa vida e que vai se tornar bem mais legal para a gente programar. Vamos lá ver como é que isso funciona? Certo. E voltando aqui pro Dashpad, né? A gente tem a classe que a gente acabou de criar. E aí, quando a gente vai construir ela, que a gente vai instanciar, a gente não está passando nada. A gente simplesmente instancia e depois vai atribuindo as características. Mas aí a gente vai precisar de um construtor para definir aqui, quando a gente for instanciar o objeto, quais que são as características que ele tem. E para isso a gente vai voltar aqui na classe e vai criar um construtor para ele. E como que a gente faz isso? A gente chama ele próprio, então a gente chama aqui o garrafa model, vai abrir parênteses, tá? Botar o ponto e vírgula. Daí a gente vai colocar aqui, ó, entre chaves e vai montar igual a gente monta quando vai montar uma função, passar quais os parâmetros que a gente precisa. Então eu falo assim, eu quero aqui um keys.co, um keys.cor da tampa, um keys.modelo, um keys.capacidade de água, cadê? Ponto capacidade de água. E a gente põe ponto e vírgula aqui. A gente tem o construtor, tá vendo? A gente monta quase como se fossem os parâmetros de uma função. Mas aí a gente instancia a partir dessas variáveis, falando que quando eu for criar aqui uma garrafa model, eu vou precisar desses parâmetros aqui, beleza? E aí, quando eu volto aqui para criar, para instanciar o objeto, entre os parênteses, eu posso colocar aqui um Ctrl espaço, né? E falar assim, a cor da garrafa 1 vai ser vermelho. Lembrando que essas opções só aparecem se você atribuir lá no construtor, tá? Então aqui vai ser vermelho. A gente vai ter aqui a cor da tampa.
cor da tampa vai ser amarelo. A gente vai ter aqui a capacidade de água 10. E a gente vai ter o modelo, uma top term aqui. Então a gente não vai precisar mais disso daqui, porque a gente já construiu aqui a nossa classe passando quais os parâmetros que a gente precisava. Quais os parâmetros que a gente precisava para construir, né? Ah, William, tinha aqui também a questão da quantidade de água. Poderia passar? Poderia. Então você pode botar aqui, na hora de construir, você já passa uma quantidade de água que ela tem. E aí, quando você viesse para cá, você passa aqui, coloca vírgula, quantidade de água. A quantidade de água vai ser 1. Então, tipo, a capacidade de água é 10, a quantidade de água é 1. E aí tá tudo certo. Ah, eu posso fazer assim? Pode, você pode construir assim também, mas é muito trabalho, sendo que você pode fazer só assim e fica bem mais fácil de se trabalhar. Então, quando você executar aqui, olha, você pode botar o run e aí ele vai dar um erro porque a quantidade de água não tem um valor null por conta do x ponto quantidade de água. Aqui. Quantidade de água. Assim. Então, entra aqui um ponto, um conceito muito importante que eu estava esquecendo de passar para vocês, que é o conceito do required. Lembra lá quando a gente estava montando as funções, passando os parâmetros, e um valor ele não podia ser nulo? A gente não teria que definir o required, que ele é requerido, que ele é obrigatório para construir aquilo dali? Então, aqui é a mesma coisa. Então, a quantidade de água, ela não pode ser nula, porque a gente não está definindo aqui a interrogação. Se eu botar a interrogação aqui, ele vai parar de dar o erro, porque ela vai poder ser nula. Mas aí vai quebrar aqui o nosso código, né? Então é melhor eu definir aqui que ela não pode ser nula. E aí aqui no construtor, antes do tease, eu coloco que ela vai ser required, que ela vai ser obrigatória. Daí ele vai estar dando um erro aqui no garrafa model, porque obrigatoriamente toda vez que eu for construir um objeto do tipo garrafa model, eu vou ter que passar a quantidade de água. Então aqui dentro eu vou ter que passar a quantidade de água para ele, entendeu? E aí, isso entra nos outros parâmetros. A cor, ela pode ser nula? Ah, não, não pode ser nula. Então, eu vou ter que obrigar que ela seja um required aqui. A cor da tampa, ela pode ser nula? Também não pode ser nula. Então, eu vou ter que falar, tipo, ó, na hora que for construir o objeto, ele é um required. A capacidade de água pode ser nula? Eu posso criar um objeto falando que não definindo a capacidade de água que ela tem? Não posso. Então, ela não pode ser nula. Então, eu vou botar aqui um required. E aí o modelo? Eu posso criar um objeto sem ter um modelo específico? Acho que não. Então, não posso também. Então, eles não podem ser nulo. E a gente adiciona o required também. Então, a partir do momento em que a gente adiciona o required aqui, deixa eu até formatar o código. A gente cria esse construtor aqui falando o que é obrigatório na hora de construir esse objeto. Começa a dar aqui alguns erros. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Porque aqui, olha, na hora de distanciar aqui a garrafa 2, a gente vai ter como obrigatório. Até se eu executar aqui, ele vai dar erro justamente aqui na garrafa 2. Porque a gente tem argumentos que são obrigatórios. E se eu passar assim, eu não estou passando na construção do objeto. Então eu estou falando assim, ó, quando eu for construir esse objeto, eu preciso da cor, eu preciso da cor da tampa, eu preciso do modelo, eu preciso da capacidade de água e eu preciso da quantidade de água. Então é por isso que os construtores eles são muito importantes nesse processo. Então aqui, eu construí a garrafa 1 e eu passei os parâmetros para ele. Vou construir a garrafa 2, eu preciso também passar os parâmetros. Então eu vou ter a cor, sei lá, verde. Vamos ter a cor da tampa. Deixa eu colocar aqui cor da tampa vermelha. Vamos ter aqui a capacidade de água 2. E a gente vai ter um modelo do Power. Então a gente criou aqui a garrafa model e a gente não precisa mais disso daqui. Porque a gente já definiu todas as características dela justamente no construtor, o que facilita demais aqui a nossa vida, tá? E aí, a gente já tem a garrafa 1, a garrafa 2, criando aqui todo esse objeto, justamente definindo aqui quais que são os parâmetros que a gente precisa para construir. A gente constrói esse objeto e aí depois disso a gente pode trabalhar com ele. Então, tipo, eu já criei ele aqui, construí ele aqui. Eu vou ter a garrafa 2, eu chamo ela para fechar a tampa, eu chamo ela para abrir a tampa e aí vai funcionar da maneira que estava funcionando anteriormente, só que agora do jeito mais correto, entre aspas, né? Porque a gente está construindo com as características diretamente.
A gente não constrói primeiro e depois vai definindo as características. A gente constrói já definindo as características, o que é a maneira mais correta de se criar um objeto. Certo, e agora que a gente já aprendeu como que funciona toda a questão de criação de classes, criação, instanciamento de objetos, a gente vai dar uma praticada para justamente entender como que isso vai funcionar um pouco mais na prática. E o primeiro exemplo aqui que a gente vai ter é criar um modelo de carro, e em seguida a gente vai criar 3 modelos de carros diferentes. Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Certo, gente? Já estou aqui com o VS Code aberto, tá? E aí a gente tem alguns pontos bem importantes, que antes da gente criar o objeto, a gente tem que definir aqueles 3 pontos importantes que a gente falou lá na definição. Tem que definir as características, os comportamentos e os estados. Então, a gente define isso primeiro, pega uma folhinha de papel, anota ou anota aqui nos comentários, e depois, em seguida, aí que a gente cria lá a nossa classe, o nosso modelo de como que vai funcionar. Aí a gente tem as características. Quais que são as características de um carro? As características de um carro são as seguintes: a gente pode ter a cor, modelo, o ano, a gente pode ter vai ter uma placa também. Deixa eu ver o que mais que a gente tem no carro. A gente vai ter tipo de combustível, qual que é o modelo aqui, né? A gente pode falar assim, tipo, se é hatch ou não. A gente pode botar também aqui qual que é a marca desse carro. Eu acho que tá bom. A gente tem esses parâmetros aqui, a gente pode ter alguns outros parâmetros, mas eu acho que só para a gente montar aqui, para a gente testar, acho que essas características estão de boa. Daí em seguida, além dessas características, a gente tem que definir os comportamentos. Quais são os comportamentos que a gente tem no carro? E eu vou listar aqui alguns que eu considero os principais, né? A gente tem que ter um acelerador, a gente tem que ter um freio, a gente tem que ter também ali, tipo, vou colocar a questão do farol, né? Então a gente vai ter um farol e a gente vai ter funções para ligar e desligar o farol. A gente poderia ter outras coisas, a gente poderia ter, tipo, um comportamento de ligar o pisca, desligar o pisca, ligar farol de alerta, de fazer, ligar o para-brisa, ligar não sei o que. Tem um monte de coisa, cara. Tem um monte de comportamento que a gente tem dentro do carro, mas eu vou listar só esses 3 aqui pra gente ver como é que funciona, até ficar um pouco mais pequeno o código para ficar mais fácil a compreensão. Então, são esses alguns dos comportamentos que eu listei. Daí, a gente tem alguns estados. Também tem inúmeros estados. Tipo, o pisca tá ligado, tá não sei o que tá ligado, a gente tá pisando freio, tá... não. Mas vamos só ficar nos básicos. Então a gente vai ter aqui o primeiro estado, que é a velocidade do carro. Então a velocidade é o estado. Pode estar rápido, devagar, tá sempre variando, ele é o estado que a gente vai ter. A gente pode ter também como estado, deixa eu ver o que a gente pode trazer aqui como estado. Se ele tá parado. A gente pode ter também o estado de gasolina. Então, a gente sabe, estado da gasolina, do combustível, né? Tem muito combustível, tem pouco combustível. Combustível. Então, são esses 3 estados, a gente poderia ter mais, mas vou levantar só esses 3 para ficar mais fácil da gente trabalhar. Certo, agora com todos os pontos definidos, a gente vai criar ali nosso modelo. O modelo do carro, como que é que vai funcionar. Então, um class, um car model, abre e fecha chaves. Daí esse car model, a gente vai ter aqui uma cor, vou botar em inglês, né? Uma color. A gente vai ter um modelo, então a gente vai ter um string model. A gente vai ter aqui um ano, e o ano ele vai ser inteiro, então um int year. A gente vai ter uma placa, e aí uma placa vai ser string também, então um plate. A gente vai ter um combustível, né? E um tipo de combustível, então eu vou botar aqui um string. Cara, eu não lembro como é tipo de combustível em inglês. Então eu vou botar em português mesmo. Então vai ser um type. Um combustível type. Acho que é combustível type mesmo. A gente vai ter aqui também uma marca. String mark. Beleza? Então a gente tem essas características dentro aí desse objeto de carro. Beleza? E a gente vai criar agora o construtor para definir quais que são as características na hora de instanciar o objeto. Então a gente vai criar aqui um car model. E aí, a partir do momento que eu crio aqui essa classe, elas param de dar erro, porque agora elas sabem que vai ter um construtor para justamente a gente trabalhar com elas, trabalhar com esses valores. Então a gente vai abrir aqui e fechar chaves, vai colocar aqui o required this.color, um required this.model,
o required this.year, required this.mark, required this.combustível type, required this.plate. Então a gente já criou aqui o construtor com todas as características que são necessárias para a gente criar um carro. Então para todo modelo de carro aqui que a gente tiver, todo carro que a gente for criar, a gente vai ter que ter essas informações. Óbvio que vão ter mais, mas essas são as principais, pelo menos aqui para o nosso exemplo que a gente está criando, beleza? Então, já criei aqui as características, em seguida a gente vai criar os comportamentos. Mas antes de tratar desses comportamentos, eu vou criar os estados porque é mais fácil para a gente fazer isso. Então, os estados, a gente vai ter aqui a velocidade. Então, a velocidade vai ser o número inteiro. Inteiro int speed, que é inteiro. Aí eu poderia colocar aqui e receber ela dentro do construtor, né? Tipo, qual que é a velocidade que está iniciando. Mas eu sei que a velocidade, ela inicia em zero. Então, tipo, não tem porquê, na hora de construir um carro, definir qual que é a velocidade dele, né? Então, eu posso definir zero. Uma coisa que eu poderia definir aqui na hora de criar um carro é a velocidade máxima. Então, tipo, eu posso criar aqui um max speed, que é a velocidade máxima desse carro, e receber aqui como parâmetro. Então, tipo, eu tenho aqui a velocidade máxima que ele vai atingir e eu recebo ela como parâmetro. Mas aqui a velocidade eu não preciso receber como parâmetro porque eu sei que ela vai começar em zero. Daí, além da velocidade, a gente pode ter aqui o combustível, né? A quantidade de combustível. Eu posso botar aqui um combustível amount, que também começa em zero. E aí, tipo, não tem problema nenhum. E a gente teria ali um bool para indicar se ele está parado. Is stopped. It's broken, né? Não, né? Broken é quebrado. Is stopped. Beleza, então a gente tem aqui as variáveis. E no início também ele vai estar parado, não tem problema. Daí a gente tem esses três estados, a gente tem essas características, agora falta a gente tratar dos comportamentos. Daí no comportamento, a gente vai ter o acelerador, freio, farol, a gente vai ter as funções aqui de ligar e desligar o farol, né? Daí a gente pode fazer o seguinte. Então a gente vai criar aqui as primeiras principais, né? Que é o acelerador. Então a gente vai ter o acelerador. Acelerador. No acelerador a gente vai aumentar a velocidade. Então a gente vai pegar aqui o speed. Vamos aumentar aqui mais 5. Toda vez que a gente pisar no acelerador, a gente vai adicionar 5. Ah, William, o que que acontece se a velocidade ultrapassar a velocidade máxima? Então, tipo, ele não pode ultrapassar a velocidade máxima, né? Então, a gente só vai adicionar velocidade se a velocidade atual for menor que o máximo de velocidade. Então, a gente só vai fazer quando acontecer isso, beleza? Então, a gente vai chamar o acelerador e o acelerador vai verificar. Se a velocidade atual é menor que a velocidade máxima, então a gente adiciona a velocidade. Então a gente já tem aqui o método do acelerador. Agora a gente vai ter o método do freio, né? E aí no freio a gente vai reduzir a velocidade. Então a gente vai pegar speed menos igual. E aí a gente pode também tirar 5. Então toda vez que a gente chamar o freio, a gente vai parando ali, reduzindo 5 aí, pode ser 5 km, 5 km por hora da nossa velocidade. Só que aí tem outra função. E se a velocidade estiver em zero? Então vai ficar menos, vai ficar negativa a nossa velocidade, o carro vai começar a voltar. Então não é assim. Então a gente vai ter que verificar. Se a velocidade for maior que zero, aí a gente vai colocar aqui justamente para reduzir a velocidade. Então a gente já tem o acelerador, o freio. Daí a gente pode ligar aqui o farol, né? Então se a gente tem um farol aqui, o farol também tem um estado. Então a gente vai criar aqui um bool. Farol is on. Assim, tá ligado? E aí o farol também começa desligado, tá? Então se a gente tem um farol, a gente vai ter a função para ligar e desligar o farol. Então, a gente vai ter o método aqui, void farol turn on. Então, tipo, vai tornar o farol ligado. Então a gente vai chamar aqui o farol is on, vai ser igual true. E a gente vai ter um outro void farol turn off, que vai ser para desligar o farol, beleza?
Então, a gente vai pegar aqui o farol is on, vai ser igual a false. Então, a gente vai ter esses outros dois métodos, que é para ligar e desligar o farol. A gente tem um outro estado que a gente criou aqui, que é a quantidade de combustível, né? Daí, toda vez que a gente acelerar, a gente também pode reduzir, né, o consumo de combustível, aumentar o consumo de combustível. E aí, a gente pode pegar aqui o combustível amount e reduzir um pouquinho. Vamos botar aqui só um menos menos, vamos reduzir um. E outra coisa, né? Se a velocidade for maior, for menor que o limite máximo, ele pode acelerar. Mas se o combustível for zero, se ele não tiver combustível, ele pode acelerar? Não pode. Então, tipo assim, ó, se ela for menor que... Se a velocidade for menor do que a velocidade máxima e o combustível, né, a quantidade de combustível for maior que zero. Essa quantidade de combustível for maior que zero, pode. E aí, entra o seguinte, certo? Se speed é maior que beleza, aí a gente vai acelerando. E aí a gente também tem que adicionar gasolina. Então a gente tem que colocar ali gasolina no nosso carro. Então a gente pode criar um outro método que é colocar gasolina. Nossa, eu estou misturando inglês com português, depois a gente melhora isso daqui. Mas a ideia aqui é de colocar gasolina, então, tipo, vamos encher o tanque, na verdade. Chama de encher o tanque. Daí, para encher o tanque, a gente tem que saber qual que é o limite do tanque, né? Então, vamos receber aqui um int max tank. E aí a gente vai receber como parâmetro também. Então, require this.maxTank. A gente recebeu aqui essa característica como parâmetro. E aí quando a gente vai encher o tanque, a gente vai botar aqui o tanque aqui, né? O combustível amount vai ser igual ao maxTank. Que a gente define que ele vai ser essa quantidade. Então, tipo assim, se ele tiver em zero, não tem como eu correr. Mas aí só vai ter como eu acelerar aqui se o combustível, se a gente já tiver alguma coisa no tanque, beleza? Até posso colocar aqui um else, ó. Tipo assim, se não conseguir acelerar, um print não é possível acelerar, certo? Então a gente já tem aqui os métodos, a gente tem os estados e a gente tem as características aí do carro que a gente vai trabalhar. Daí agora que a gente já criou a gente definiu já como que vai ser o modelo do nosso carro, quais os funcionamentos, os estados, a gente vai definir, ou a gente vai instanciar ali os três objetos que o nosso exercício propõe. Então a ideia é criar três objetos, três carros diferentes ali a partir de um modelo que a gente criou. Para isso a gente vai chamar aqui o void main, abre e fecha parênteses. Na verdade aqui a ideia, o ideal, né, é que você jogue esse car model aqui para um arquivo novo. Então, tipo, se você está aqui dentro do objeto, vamos criar aqui um carmodel.dash. Daí aqui dentro a gente vai chamar esse modelo para lá, beleza? Para não ficar um arquivo muito grande e tudo. Então, a gente vai ter um carmodel.dash. A gente vai ter todas as características, tudo aqui bem bacaninha, tudo certinho. E aí aqui dentro do cars, a gente já deixa até apagar esses comentários. A gente vai instanciar três carros. Então a gente pode ter aqui um car model. A gente vai chamar um carro 1, que vai ser igual a um car model. E aí a gente tem que passar os parâmetros, ó, tanto que o VS Code ele já identifica automaticamente quais os parâmetros que a gente precisa. E ele já pede para a gente digitar. Até fica dando erro ali, porque é obrigatório. Então não vai ter como a gente executar se não tiver isso. Então a gente vai ter aqui uma cola. A cola eu posso botar vermelho. Modelo. Ah, vai ser um carro hatch. Ah, qual que é o ano? O ano 2020. Qual que é a marca? Vai ser uma da Ford. Qual que é o tipo de combustível? Ah, gasolina. Qual que vai ser a placa desse carro? Ah, 23442. Qual que é a velocidade máxima dele? A velocidade máxima dele é 120. Qual que é o limite máximo do tanque? É 100 litros. Então a gente já tem aqui o carro 1, que a gente passou todas as características para ele, definindo como é que vai funcionar, tudo. Até se a gente chegar aqui e colocar aqui, quero dar um print aqui na velocidade do carro 1. Então, ponto speed. Vou botar aqui para executar. Executou aqui, a velocidade do carro 1 tá como zero. Então a gente já tem aqui a primeira questão, tipo, a velocidade ela inicia em zero. Aí se eu chamar o acelerador, o que que vai acontecer? Então, tipo, eu vou botar aqui
pedir pro carro 1 ponto acelerador. Chamar o acelerador do carro 1. E aí, ele vai lá e vai acelerar. Qual que vai ser a velocidade depois que o carro acelerar? Executou aqui, não foi possível acelerar. Por que não foi possível acelerar? Certo, a velocidade está abaixo da velocidade máxima, mas o combustível ele não está maior que zero. O combustível ele está como zero, né? Então a gente vai ter que, antes de acelerar, a gente vai ter que encher o tanque. A gente poderia criar uma função, quero adicionar gasolina. Quanto de gasolina você vai adicionar? Fazer uma verificação, quanto é que está o preço da gasolina, não sei o que, não sei o que. Mas a gente não vai, porque daria um pouco de trabalho. Mas é o seguinte, a gente vai encher o tanque, depois que a gente encher o tanque, a gente vai acelerar. E aí vai dar para acelerar e em seguida a gente vai botar aqui a velocidade. Então a gente foi lá, encheu o tanque, pisou no acelerador e agora a velocidade do carro está no 5. Eu pisei no acelerador aqui, a velocidade está 5. Se eu pisar no acelerador de novo, agora a velocidade tem que aumentar, né? Então vai estar 5, depois ela foi para 10. Toda vez que eu for chamando o acelerador, a velocidade ela vai aumentando. Então a gente foi executando aqui 5, 10, 15, tudo. E aí, se ao invés de eu chamar o acelerador aqui, eu pisei no freio. Tipo, aumentou lá, pan, e eu tive que frear. Então, eu chamei o freio aqui. E aí, ele foi executando. Então, tipo, tá 5, 10, ele voltou pro 5. E se eu chamar o freio de novo aqui? Eu quero chamar o freio duas vezes aqui. Então, ele foi lá e agora a velocidade está em zero. E se eu chamar o freio de novo? Será que ele vai ficar negativo? Então, eu executei aqui. E aí continuou em zero, porque a gente adicionou justamente aquela verificação. Só vai reduzir 5 se a velocidade for maior que zero. Então a velocidade já estava em zero, ele não precisou reduzir. Então a gente foi chamando os métodos dos nossos objetos justamente para ir fazendo isso daqui. Então a gente tem a questão do farol também, que você pode trabalhar depois, mas é bem tranquilo. Só que o exercício pede para a gente criar lá 3 carros. Então a gente já tem o carro 1 e vamos criar os outros 2 carros, tá? Então a gente vai ter o carro 1 aqui, deixa eu apagar esses trabalhos que a gente fez com ele. Eu vou deixar aqui, depois vocês podem dar uma olhada. Aí tá tudo salvo aqui nos arquivos da aula, tá? Então a gente vai criar aqui o carro 2. Deixa eu criar no jeito convencional, né? A gente vai ter um carro model, carro 2. Vai ser igual a um carro model. E a gente vai ter os parâmetros. Então a gente vai ter aqui a cor, vai ser verde. O modelo agora vai ser um hatch também. O ano, 2014. A marca vai ser agora um da Chevrolet. Chevrolet. Nem sei se tá certo. Tipo de combustível, vai ser a diesel. Qual que vai ser a placa? Tal, vai ser tal. Qual que é o limite de velocidade? Esse vai ser 200. Qual que é o limite máximo do tanque? 300 litros. Então a gente já tem aqui as características do carro 2. E a gente também pode criar aqui um carro 3, tá? E aí criando esse carro 3, a gente pode chamar de um Chevrolet também. Vai ser verde, vai ser agora preto. Ao invés de ser hatch, vai ser. Putz, esqueci o nome do outro carro que não é hatch, gente. Vai ser hatch mesmo. Ao invés de ser diesel, gasolina. E aí a gente vai ter um limite máximo de velocidade, pode botar 180, máximo do tanque 200. E aí a gente vai ter esses 3 carros. A gente vai ter o carro 1, o carro 2 e o carro 3. Então a gente tem justamente esses 3 carros que a gente pode chamar que as funções, pode trabalhar com eles, fazer o que a gente quiser, porque eles são um objeto literalmente tangível como essa garrafa. Certo, e para a gente finalizar, a gente vai pegar o exemplo passado, a gente vai pegar os 3 carros que a gente montou, a gente vai jogar aqueles carros para uma lista e depois a gente vai pegar o primeiro carro que tiver com o tanque cheio. Pensa lá, você tem a tua garagem, tem 3 carros lá e tu vai sair hoje. Tu vai pegar e tu vai selecionar o primeiro carro que tiver com o tanque cheio. Então, basicamente, a gente vai fazer isso nesse exemplo, dando continuidade lá. É um negócio bem legal e bem tranquilo para a gente fazer. Beleza, eu voltei para cá, né? A gente tem o carro 1, o carro 2, o carro 3. Daí a gente pode chegar aqui, né? A gente já botou o carro 1 para encher o tanque. Agora eu quero encher o tanque do carro 2. E encher o tanque também do carro 3. Só que aí eu vou andar aqui, tipo, eu tô andando com o carro 1, né? E eu vou andar com o carro 3 também. Lembra lá que quando a gente anda com o carro, a gente reduz o combustível? Cadê? A gente reduz aqui, tá vendo? A gente reduz a quantidade de combustível. Então a gente vai chegar aqui e vamos andar com o carro 3. A gente vai encher o tanque do carro 3. Em seguida aqui a gente vai pisar no acelerador algumas vezes. Só para
Vai reduzir a gasolina, né? Então, vamos botar aqui, reduzir umas 4 vezes. Ele vai estar voando esse carro, hein? Então, a gente vai ter aqui o carro 1, o carro 2, o carro 3. Eu vou até jogar esses daqui lá pra cima pra gente ficar bem definido aqui. Então, a gente criou os 3 carros. A gente joga aqui pra baixo. Então, a gente vai encher o tanque do carro 1, do carro 2 e do carro 3. Daí a gente vai pisar no acelerador do carro 1, andar, não sei o que, voltar, fazer um monte de coisa, pisar um monte de vezes aqui no carro 3. Só que a ideia lá do exercício é a gente pegar o primeiro carro que tiver aí com o tanque cheio. E nesse caso, a gente andou no carro 3, no carro 1 e no carro 3. A gente não andou no carro 2. Então o carro 2, ele vai ser o carro que a gente vai sair hoje, que é justamente aqui o carro aqui Chevrolet hatch verde. Não é o mais bonito, ele é 2014, mas é o que está com o tanque cheio. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma lista. E essa lista vai ser do tipo car model. Lembra lá que a gente pode definir o tipo da lista? Então a gente pode utilizar aí um model para definir justamente a lista de car model. E aqui vai ser a nossa lista de carros, que vai ser igual a nossa aqui, nossa lista de carro. A gente chama aqui o car 1, o car 2 e o car 3. Beleza? Daí, até ao invés de a gente estar usando direto aqui na variável, eu vou fazer o seguinte. A gente vai ter aqui a lista de carros, né? E ao invés de a gente chamar essas variáveis aqui, a gente vai chamar os carros que estão dentro da lista. Que são eles mesmos, só que, tipo, agora já instanciando na lista. Como se tivesse esses 3 carros lá na concessionária, eu comprei os 3. E essa lista é a lista dos meus carros. Vou até chamar aqui My Cars. Daí eu fui lá e peguei aqui e enchi o tanque de todos os meus carros. Então eu vou chamar aqui, ó. Vou fazer um for. Fui no posto, falei assim, rapaz, tô aqui, tô com a grana hoje, vou encher o tanque dos carros porque tá tudo caro, eu vou aproveitar e vou encher logo. Então, para cada car model, car dentro dos meus carros, eu vou pegar o carro e encher o tanque, certo? Daí, depois que eu enchi o tanque, eu vou sair com alguns carros meus, né? Eu vou sair no carro 3, vou sair no carro 2, vou sair aqui no carro. Daí, ao invés de chamar aqui K1, K2 e K3, eu vou pegar pela lista, né? Eu vou pegar o meu carro, que agora ele é meu carro. Vou pegar aqui o meu carro na posição 0, que é o carro 1. E vou sair aí, tipo, vou acelerar. Então, acelerador. Vou acelerar ele 2 vezes. Vou pegar aqui o carro 3, né? Que está na posição 2 lá na lista. E vou acelerar também. Deixa eu copiar aqui, né? Um Ctrl C, Ctrl V. Acelerar ele algumas vezes. E aí eu não vou acelerar meu carro 2. Meu carro 2 vai ficar lá paradinho de boa, tudo certinho. E agora eu preciso sair e eu quero escolher o carro que está com o tanque cheio. Então eu vou pegar aqui, vou criar uma seletiva do Car Model, carro que eu vou sair, né? Que vai ser o carro de hoje, Car Today. Today Cars. É o carro de hoje. Ele vai ser igual o primeiro carro, né? Então, tipo, dos meus carros, vai ser o primeiro carro aonde o carro, vou até mudar aqui de invés de ter elementos, vai ser carro, onde o carro, ponto, o combustível amount, a quantidade de combustível, for igual à quantidade de máxima de combustível, né? Que é o combustível max tank, que eu chamei aqui. Então, eu vou pegar aqui o primeiro carro, onde a quantidade de combustível do carro foi igual à quantidade máxima do tanque. Então, se eu enchi o tanque aqui de todos os meus carros, né? E aí depois eu saí com o carro 0 e com o carro 2. Então, em teoria, eu tenho que pegar esse daqui, que é o carro 2. E aí eu posso pegar aqui e dar um print no carro que foi selecionado. Então, print today cars.toString. Daí, nesse print, né, eu posso simplesmente aqui saber qual foi o carro selecionado. Justamente fazendo a verificação pela quantidade de combustível que eu tenho e a capacidade máxima de cada carro. Então, quando eu executar aqui, cadê? Não subiu, mas foi aqui. Opa, foi uma instância of car model, porque justamente é uma instância, né, que a gente criou. A gente não botou para dar print em algo específico. Então, a gente vai, ao invés de dar o print no carro selecionado, vamos pegar aqui, por exemplo, o modelo dele.
A gente tem quais modelos aqui? A gente tem um modelo hatch. Ah, não. Vamos pegar aqui a marca. A gente tem a marca Chevrolet. Ah, vamos botar um Ford, um Chevrolet e um Yamaha, por exemplo. Daí agora a gente vai printar a marca, né? Vai printar o modelo. Então a gente vai saber qual que é a marca que a gente vai sair hoje. Daí a gente pode executar aqui. E a marca selecionada foi a Chevrolet, que é justamente a marca do carro 2, que é esse carro aqui. E aí, depois que eu sair nesse carro aqui, eu posso pegar aqui, um carro de hoje, eu posso acelerar, posso frear, eu posso fazer o que eu quiser. Então, o objeto ele permite você trabalhar igual você trabalhou com as variáveis, igual você trabalhou com o map. Inclusive, o map é quase que um objeto que a gente estava trabalhando no módulo passado. Então, pensa lá o map como objetinho. E aí você consegue trabalhar justamente com isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Como eu disse lá no início da aula, essa aula é muito, muito importante. Então, se não pegou o conceito de primeira, reveja de novo. Replique, faça os exercícios que vai estar disponível lá nos exercícios da plataforma. Mas o importante é que você compreenda como que isso funciona. Porque isso vai regrar aí o resto dos seus próximos meses e quem sabe o resto da sua vida. Porque programação orientada a objeto é uma das principais coisas da programação. É isso, obrigado, até a próxima aula e tchau, tchau.